Fala aí, minha rapaziadinha da segunda série, pessoal. Chegamos aí no nosso módulo 20 de Mate 2, tá? Estamos dando aí continuidade ao estudo de geometria espacial com calminha, falamos de vários sólidos geométricos, né? Chegamos agora num que é lindo demais, gente. Chegamos na esfera, né? A esfera que é dito por muitos aí sendo o sólido geométrico perfeito, né? Ele é um sólido geométrico aí que tem as suas particularidades, que realmente tem uma beleza, que eu diria que é uma beleza infinita, né? Eu botei aí para a gente já dar uma olhadinha nela, mas eu queria de mais uma vez que vocês, pessoal, reparassem que isso é muito importante, tá? Isso é muito importante para a gente ter ideia e dar significado da, da utilidade desses estudos no nosso dia a dia, nas coisas que existem ao nosso redor. Repare aí ao seu redor coisas que têm formato esférico. Eu botei algumas aqui, tinha muito, não coube num só slide, tá? Mas são muitas coisas que têm esse formato esférico, né? A gente percebe que os planetas têm essa forma esférica. Claro que se a gente for perguntar para um professor de geografia qual é a forma da Terra, né? Ele vai falar, um geóide, né? Por causa que a atmosfera, né, digamos assim, tem esse formato esférico. Se a gente prestar atenção, né, a atmosfera, o que você acha que significa esse pedacinho, esfera, né, da atmosfera? E ela é dividida, né, em camadas, essa atmosfera, né, tem a toposfera, a mesosfera, a hidrosfera, tudo tem esse esfera, né, por causa do formato esférico que dá aos corpos planetários, né? Muito interessante. A maioria das bolas, né, nos esportes, né, quando a gente fala assim bola, a gente pensa em algo com esse formato esférico. Claro que tem a do futebol americano, por exemplo, para desmentir isso. Mas a maioria das bolas em si, né, a bola que a gente pendura numa árvore de Natal, botei aqui um pirulito, bolinha de gude, né? Algumas frutas têm esse formato esférico, né? Um tipo de maçã, um tipo de laranja, né? A tangerina vai ser muito importante aqui no nosso estudo, que eu vou falar dela mais à frente, né? Esse quadro aqui, tá, gente, representa aqui um espelho esférico, uma bola perfeita esférica aí, tá? Isso ficou muito conhecido por retratar aí, parecer que ele está se vendo e consegue na esfera ver realmente praticamente o quarto inteiro, né? Caber o quarto inteiro dentro da esfera, como dá para saber se ele está dentro da esfera ou se a esfera ou se ele está se vendo pelo espelho da esfera, né? É uma coisa interessante. Tem um canal no YouTube chamado Manual do Mundo, né? Lá no Manual do Mundo ele tem um quadro, digamos assim, de fazer esferas perfeitas com alguns objetos. Então ele já fez o Iberê, né, que é o dono do canal, ele já fez esferas perfeitas de lama, já fez esfera perfeita de madeira, já fez esferas perfeitas de ouro, já fez esferas perfeitas de elástico, enfim, de N coisas, ele já fez esferas perfeitas, né, de praticamente perfeitos, né? É legal também você depois do vídeo procurar lá ver que é muito interessante bastante coisas dos canais dele é muito é, educacional, né? A gente aprende muita coisa. Outra coisa interessante da gente reparar também de coisas que estão no nosso dia a dia, que tem formato esférico, né? É uma palavra chamada globo, né? Essa palavra chamada globo, né? Até peguei um dicionário aqui para a gente ver aqui o que significa a palavra globo. Isso significa corpo esférico, o globo terrestre, a Terra, representação esférica do nosso sistema planetário, né? Então, quando a gente fala algo chamado globo, também dá essa ideia de esfera, né? Eu botei algumas coisas aqui de globo para a gente ver, ó, o globo da morte, né? O globo, né? O canal de televisão, né? Se a gente reparar qual é a logo da Globo, né? É uma esfera por fora, né? E uma esfera aqui dentro representando uma televisão, né? Essa tem duas esferas, uma por fora e uma por dentro, né? Se a gente tivesse aqui dentro desse logo, a gente veria essa esfera de dentro girando dessa forma aqui, como está isso aqui do meio, né? Então temos aqui também aquele globo de luz que a gente tem em festas, né? O planeta Terra, né? Que é o globo terrestre.
e o globo ocular, se te reparar, todos têm formatos esféricos. Para a gente ter essa ideia de esfera e ter essa percepção de que ela está presente o tempo todo, essas formas geométricas, espaciais, esses sólidos geométricos estão presentes no nosso dia a dia, eles são estudados o tempo todo para serem fabricados. É muito importante que a gente perceba isso para criar uma certa admiração, né? Criar uma certa motivação de para que eu estou estudando isso, tá bom? Então, estar presente no nosso dia a dia é muito importante o estudo desses corpos geométricos espaciais, que é o que a gente está fazendo no momento. Beleza? Então, vamos lá para começar a nossa teoria. Vamos falar de superfície esférica, como a gente fez em poliedros, primeiramente, né? Vamos falar da superfície, né? Superfície é a parte de fora de uma esfera. Sempre que a gente fala de superfície, a gente está falando da casca, digamos assim, tá bom? Então, olha só. Primeiro, definindo uma superfície esférica, nada mais é do que imagina que uma superfície esférica de centro em O e raio R, cujo o conjunto de pontos P do espaço tais que a distância de O até P seja igual a R. Como assim, Paulo? Não entendi o que você disse. Imagina um ponto, a gente vai chamar esse ponto de ponto O, tá? E uma distância, essa distância vai ser chamada de R, tá? O conjunto de pontos P do espaço, tá? Então a gente está falando em terceira dimensão, conjunto de pontos P em que a distância de O até P sempre seja igual a R, a gente tem essa ideia de superfície esférica. Eu estou falando só da parte de fora, tá bom? Então tem uma circunferência aqui, digamos aqui, tá? E aqui o ponto O lá dentro, a distância de O até P1, de O até P2, de O até P3, de O até P4, de O até todos os P's sempre vai ser R. A gente forma aqui essa parte de fora, que a gente chama de superfície esférica, beleza? A superfície esférica também pode ser um sólido, né, que a gente chama de sólido de rotação, né? E ele é gerado a partir da rotação de uma semicircunferência a partir do seu diâmetro. Como assim, Paulo? Então, se eu pego uma semicircunferência e giro ela, tá? Fico girando, 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 girando. A revolução dessa semicircunferência, a gente está falando de circunferência, tá bom, gente? Existe uma diferença entre circunferência e círculo. A circunferência é só a linha de fora. Então, estou só girando a linha de fora. Ela vai gerar a nossa superfície esférica. Beleza? A gente precisa ter essa ideia de superfície esférica para ter noção de alguns elementos que a gente vai tratar daqui para frente, tá? Então, sabendo o que é superfície esférica, o que é esfera? É praticamente a mesma coisa. Só que, em vez da sempre a distância ser igual a R, né, a distância pode ser igual ou menor que R, tá bom? Então, é a mesma coisa que a gente aprendeu de superfície esférica, mas para superfície esférica, essa distância do centro até um ponto, né, sempre vai ser igual a R. Na esfera, a distância vai ser igual ou menor, pode ser menor também. Então, se a gente tem esses infinitos segmentos que ligam o centro até uma distância igual ou menor a R, né, a gente vai ter essa esfera. A esfera, ela não é oca por dentro, ela é um sólido. É como se a gente abrisse o biquinho ali da superfície esférica, enchesse de concreto ali dentro da superfície esférica e ficasse ali com a nossa bola perfeita, né, digamos assim, tá? Com a nossa esfera, tá? Então, a esfera, ela não é oca por dentro, ela é um sólido geométrico. A superfície esférica, só a partezinha de fora, só a casca, digamos assim. Tudo bem? Então, a esfera, ela não é oca por dentro, é uma distância igual ou menor que R, porque para preencher ele todo tem que ser igual ou menor que R, tá? Para formar só a casca, uma distância igual a R. Beleza? O centro da esfera a gente normalmente usa com a letra O, e essa distância do centro até a extremidade a gente chama de raio, né? A gente vai usar a letra R para raio, tudo bem? A esfera, assim como a superfície esférica, também pode ser chamado de um sólido de revolução, né? Um sólido de rotação. A partir da rotação, em vez de ser uma circunferência, vamos fazer a rotação de um semicírculo, tá bom? Então, em vez de ser a rotação de uma semicircunferência, vamos fazer a rotação
de um semicírculo preenchido por dentro, tá bom? A gente vai rotacionar isso 360 graus várias vezes até formar aqui a nossa esferinha, beleza? Tudo bem. Então vamos lá, que a gente tem muita coisa para falar. Então, quais são os elementos que compõem uma esfera? Tá? Além desses de centro, raio e coisas que a gente sabe trabalhar desde quando a gente aprendeu circunferência, estuda circunferência, estuda o círculo, tá bom? Vamos lá, a gente precisa ter noção de algumas coisas. A primeira é que eu vou pegar uma circunferência e vou traçar uma esfera e vou traçar um eixo. O eixo ele pode passar, tem que passar pelo centro, tá bom? Da esfera, independente da onde que ele vem esse eixo, tá bom? Se eu pego uma esfera e passo ali uma reta pelo centro dela, tá? A gente tem esse eixo, beleza? Ah, Paulo, pode ter infinitos eixos? Sim, mas a gente só denomina um, tá? Para ser o eixo da esfera. Porque a partir desse eixo a gente consegue determinar alguns elementos dessa esfera, tá bom? Claro que você pode traçar esse eixo de qualquer parte, né? Ele é, digamos assim, imaginário, tá? Mas a gente adota apenas um, que a partir desse um a gente consegue determinar os elementos da esfera. Beleza, então eu vou botar aqui pra gente o desenho da esfera com o eixo, e a partir daqui a gente vê os elementos que compõem essa esfera que são importantes, né? O primeiro é o polo. São dois polos, um em cima e um embaixo, tá? Gente, o estudo de esfera tem muito a ver com o que você já estudou em geografia todos esses anos, tá? Porque você estudou em geografia as partes físicas do planeta Terra, e aí você trabalhou aí todos esses elementos no planeta Terra que fazem parte de uma esfera, de um corpo pequeno. Podia trabalhar com um corpo pequeno, a gente leva ele para o macro, né? E trabalha aí com o planeta Terra esses elementos, né? A gente tem no planeta Terra dois polos, né? O polo norte e o polo sul, né? E aqui na esfera também temos dois polos, né? Se a gente traça um eixo por qualquer parte aqui, né? A gente tem aqui, no caso aqui passando pelo centro da esfera, né? Dois polos, um em cima, um embaixo, né? Que são as interseções da esfera com o eixo, tá? Aonde tem a interseção da esfera com o eixo, a gente chama de polo. No caso, o eixo vai fazer a interseção em dois pontos, né? Então a gente tem dois polos, tá? Quando eu peguei essa imagem, no lugar onde eu peguei essa imagem, ainda tinha acento no O, tá? Mas polo não tem acento mais no O, não. Beleza, Paulo. Então, polo é a interseção da esfera com o eixo. Lá é o topo, né? Ou aqui embaixo. Beleza, tá? Então, vamos lá. O equador. O equador é essa linha aqui, né? Na Terra é uma linha imaginária, né? Que passa aqui pelo centro, mas no caso é a interseção, na casa é a seção. Lembra de seção? Quando a gente pega um plano e passa por um corpo, né? É a seção perpendicular, quer dizer, se eu pego um plano e passo aqui por essa esfera, bem aqui nessa linha daqui, esse plano vai ser perpendicular, no caso vai ser ortogonal, na verdade, né? Vai ser ortogonal ao eixo, tá? Então, no caso, como eu estou falando aqui da superfície esférica, tá bom? A gente está trabalhando aqui com a superfície esférica, não com a esfera em si. A gente só está falando da linha de fora, tá bom? O equador é essa linha de fora que ele é perpendicular ao eixo no centro da esfera, tá? Quando esse eixo aqui está no centro da esfera, a linha que é perpendicular. Então, se eu pego aqui uma linha dessa linha do equador até o eixo, ele vai formar 90 graus no centro da esfera, tá bom? Beleza, então o equador, então noções que a gente está tendo aqui desses elementos são noções que você já tem de geografia, beleza? O paralelo, né? A gente tem infinitos paralelos, mas paralelo é qualquer linha aqui que está na superfície esférica, que dá a voltinha aqui, ó, tá? Que é perpendicular ao eixo, mas não é o equador, tá? Então é uma, como digamos assim, entre aspas, paralela ao equador. Por que eu não digo paralela ao equador normalmente? Porque eu boto entre aspas. Porque isso aqui não é, digamos assim, uma reta, né? É uma curva. É uma circunferência, no caso aqui, né? São circunferências, digamos, paralelas, né? Então, olha só. Então, o paralelo é qualquer linha aqui, qualquer circunferência que está aqui na esfera paralela ao equador, tá? Ela vai ser também perpendicular ao eixo, mas não vai passar pelo centro. São infinitos paralelos,
tudo bem? Enfim, meridiano, tá? O meridiano é como se fosse o paralelo, só que na vertical, passando pelo eixo, tá bom? Então, é uma seção que passa pelo eixo, tá? Se eu pego um plano, né, numa superfície esférica e faço esse plano passar pelo eixo, né? Se o eixo está contido no plano, né? Então, essa linha aqui que vai conter a superfície esférica aqui, né? Ele é o meridiano, né? No caso do planeta Terra, a gente tem 24 meridianos, não é isso? 24 meridianos para representar a distância de um para o outro, um fuso, né? Digamos assim, que são 15 graus, né? Porque são 24 horas, né? Dividido por, enfim, pelos fusos aí, por 360 graus, dá 15 graus, né? Galera, noções que a gente tem aqui desses elementos são as noções, de novo, que a gente teve aí em geografia todos esses anos de estudo, né? Então, acredito que esteja safo essa parte, tá bom? Esse ponto P1 e o ponto P2, né, são os polos, tudo bem? No caso, o meridiano mais conhecido do planeta Terra é o tal do meridiano de Greenwich, né? Localizado em Londres, né? Na Inglaterra. Olha, Paulo também é cultura. Vamos lá. Então, olha só, uma coisa importante que a gente tem que aprender também, que é muitas das contas de esfera, né? A gente aprendeu nos módulos anteriores sobre cilindros, sobre cones, sobre prismas, pirâmides, enfim. E a maioria das contas que a gente estava vendo era em relação, né, a áreas e volumes. Claro que em esfera também vai cair muito sobre áreas e volumes, mas aqui tem esse algo a mais, tá bom? Que a gente precisa saber, porque eu nem botei tudo, porque senão ia ser muita coisa sobre esfera que a gente ia trabalhar, tá? E aí, o que eu aconselho a vocês, né? Fazer bastante exercício sobre isso, porque vai ter algumas fórmulas que são um pouquinho pesadas, digamos assim, né? Mas a gente trabalha bastante em esfera também questão de distância entre pontos, tá bom? Então, o que acontece? Se eu pego uma esfera, tá, e secciono ela por um plano qualquer, em qualquer parte que não seja, digamos assim, o que contém o equador, né? Qualquer plano aí que vai fazer um paralelo, né? Digamos assim, a gente forma ali uma seção. Essa seção vai dividir a esfera em duas partes. Então, se a gente passa no equador, a gente tem aí o chamado círculo máximo, né? O círculo máximo é quando a gente pega esse plano e passa pelo equador, tá? E ele contém o equador, esse plano. Então, a gente tem ali dentro da esfera o círculo máximo, o maior círculo que a gente tem. Se não for no equador, a gente tem aí o que a gente chama de calotas esféricas ou segmentos esféricos. Paulo, o que é uma calota esférica e o que é um segmento esférico? Bom, peguei uma esfera daqui, né, e passei um plano alfa. Representei aqui em cima uma calota esférica ou um segmento esférico. Paulo, qual que é a diferença entre calota esférica e segmento esférico? A calota, gente, é quando a gente fala da superfície, só da parte de fora, tá? Essa superfície aqui, que forma, digamos assim, essa calota esférica, tá? A gente chama de calota esférica, essa superfície, essa casca, tá bom? Ela é contida aqui, ela é representada por uma circunferência embaixo e um pedacinho aqui de superfície, desculpa, de uma circunferência não, de um círculo embaixo e de um pedacinho de esfera aqui em cima, tá bom? De superfície esférica aqui em cima, tá? Então, a calota esférica é só a parte da superfície, é só a casca. O segmento é o sólido, ele é preenchido por dentro, tá bom? A gente não sei se vocês já jogaram bola, já deram uma topada legal num lugar aí, a gente fala, pô, perdi a calota do dedão, né? A calota do dedão, né? O carro também, no seu aro ali na roda, a gente coloca uma calota, né? Que antigamente tinha esse formato, né? Antigamente, carros antigos têm esse formato, a calota de carro, né? Enfim, o que acontece? A gente calcula muito a distância entre os centros, a distância entre o centro da esfera e o centro da calota, tá bom? A gente tem aqui, na calota, um círculo aqui embaixo,
né? Porque eu fiz uma seção, né? E essa seção sempre vai representar um círculo aonde eu fizer essa seção. Se eu fizer no Equador, vai formar aí o tal do círculo máximo, tá bom? Se eu fizer em qualquer outro lugar, vai formar um círculo, depende do tamanho da onde eu formar. Quanto mais acima, menor é esse círculo. Quanto mais abaixo, maior é o círculo. Quanto mais no meio, né, no caso, maior o círculo. Enfim, a distância entre o centro da esfera e o centro da calota eu chamo de Dzinho, tá? Eu tenho o raio da esfera, que é essa distância OA, e eu tenho o raio da calota, que é essa distância MA, tá bom? E aí, a gente por Pitágoras, porque essa distância aqui sempre vai ser perpendicular, tem como provar isso, tá bom? Mas eu não vou fazer isso agora, porque vai demandar um tempinho pra gente. Mas essa distância é sempre 90 graus. Essas duas retas são perpendiculares, tá formando 90 graus aqui. E a gente pode aplicar Pitágoras, né? A hipotenusa é Rzão, os catetos é Dzinho e é Rzinho, né? Então, se a gente aplica Pitágoras aí, né? Rzão ao quadrado igual a Dzinho ao quadrado, mais Rzinho ao quadrado. Normalmente, a gente quer a distância entre os centros, tá? O centro da esfera e o centro da calota. Então, é só passar esse Rzinho para lá. Tá? Então, a distância ao quadrado é igual a Rzinho ao quadrado, Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado, tá bom? É mais ou menos como a gente usava aí para circunferências excêntricas secantes externas, né? Circunferências secantes excêntricas externas, né? A distância entre os centros era isso daí, né? Enfim, na verdade era Rzão menos Rzinho, né? Aqui a gente bota ao quadrado. Beleza? Então, a distância entre os centros distância ao quadrado é igual a Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Isso pode ser importante para a gente em alguma questão. Valeu? Tem algumas aí outras aplicações de Pitágoras na esfera. Tá? Uma delas é a distância polar, que é a distância entre dois pontos pertencentes à superfície esférica. Tá? A gente tem como fazer isso por Pitágoras também, mas a demonstração é um pouquinho pior. E isso não está cobrando a sua apostila, então para não ficar muito grande eu não botei aqui, beleza? Mas se você quiser dar uma estudada, procura aí sobre distâncias polares, tudo bem? Então vamos lá. O que é clepsidra e anticlepsidra? Paulo, o que você está falando aí? Está falando grego? Então, na verdade isso aqui é egípcio, tá bom? Clepsidra, gente, clepsidra é um instrumento para medir o tempo no Egito antigo. Tá? É como se fosse uma ampulheta, né? Uma ampulheta, só que ela, em vez de ser com areia, ela era utilizada água, tá bom? Uma ampulheta com água, né? Para medir tempo se chamava no Egito de clepsidra, tá bom? Então, vou determinar para vocês aqui, demonstrar o que é clepsidra e anticlepsidra, para a gente poder falar aí, primeiramente, de volume de esfera. Tá? Depois a gente entra em áreas, porque a gente demonstra a área a partir do volume, tá bom? Então, olha só. Primeiro a gente vai considerar um cilindro equilátero de raio R, tá? Se ele é equilátero, então a altura é o dobro do raio, a altura é o diâmetro, então a altura é 2R, né? E S, o ponto médio do eixo, quer dizer, lá no meio do cilindro tem um ponto médio, tá bom? Que é o eixo, esse ponto médio aí do eixo, que fica lá no centro do cilindro, a gente vai chamar de ponto S, tudo bem? E aí eu vou formar aí dentro desse cilindro dois cones, um de cabeça para cima, um de cabeça para baixo, tá bom? Em que as bases do cone são as bases do cilindro. E o vértice dos dois cones vão ser esse ponto S. Como assim? Então, olha só, eu tenho um cilindro equilátero aqui de raio R e altura 2R, tá? Bem aqui no meio do eixo aqui, no eixo do cilindro, eu botei um ponto S, tá? Se eu traço aqui todas as retas aqui que formam aqui dentro do cilindro, tá bom? Passando pelo ponto S, pegando aqui a circunferência, os pontos da circunferência em cima e de baixo, passando pelo ponto S, a gente forma dois cones aqui dentro desse cilindro equilátero, tá bom? Esses dois cones aqui a gente chama de clepsidra. Aqui tá com acento, tá? Mas ele não tem acento. Clepsidra é a reunião desses dois cones, tá bom? E a anticlepsidra, Paulo? A anticlepsidra é essa parte de fora do cone que está por dentro do cilindro, tá bom? Então, a anticlepsidra
anticlepsidra é o que está dentro do cilindro, mas está fora do cone, tá bom? Então, essa parte aqui que está por dentro do cilindro, mas não pertence ao cone, a gente chama de anticlepsidra, tá bom? Ele tem esse buraquinho aqui, ó, por cima e por baixo. Só essa parte aqui ao redor desses dois cones que pertencem ao cilindro, tá bom? A gente chama disso de anticlepsidra. Paulo, o que você está falando disso? Você estava falando de esfera, de repente você entrou nesse assunto de clepsidra e anticlepsidra. Galera, eu preciso saber o que é clepsidra e anticlepsidra para falar de volume. Por quê? Porque tem uma demonstração, tá? Que depois eu vou mostrar para vocês onde vocês acham, onde vocês veem isso legal, mas eu não vou fazer exatamente tudo aqui, tá bom? Porque vai demandar muito tempo, vai embaralhar um pouquinho a cabeça de vocês, mas vai demonstrar que o volume da anticlepsidra dessa anticlepsidra, né, que é formado por aquele cilindro equilátero, aqueles dois cones, né, ele é igual ao volume de uma esfera de raio R. Tudo bem? Então, dá para demonstrar isso, tá bom? Se eu tenho uma anticlepsidra, só a parte aqui de fora, e essa anticlepsidra, ela tem altura 2R, né? E raio da base aqui de R, ele tem o mesmo volume do que uma esfera de raio R, tá bom? No caso aqui, essa distância que estou dando vai ser 2R, que é a mesma altura aqui da anticlepsidra. Então, pelo princípio de Cavalieri, né, a gente consegue provar isso daí que eu acabei de falar, tá bom? O volume da anticlepsidra de raio R, altura 2R, é o mesmo volume de uma esfera de raio R, tá? De raio R. Então, o que cabe aqui nessa esfera é o que cabe aqui por fora desses dois cones e por dentro do cilindro, tá? O volume da anticlepsidra é igual ao volume da esfera. Isso aqui a gente tem como provar. Eu vou mostrar depois aonde vocês podem encontrar isso daqui, mas vai ficar muito, muito teórica a demonstração. O que vocês têm que entender que esses dois volumes são iguais. Se esses dois volumes são iguais, eu posso dizer que o volume da esfera é igual ao volume da anticlepsidra, né? E o que é uma anticlepsidra? O que é o volume da anticlepsidra? O volume da anticlepsidra é o volume do cilindro menos o volume desses dois cones, concorda? O cilindro tem a altura A2R e raio R, e cada cone tem a altura R e raio R, né? A altura R, cada um, né? Os dois juntos têm a altura 2R, mas cada cone tem a altura R e raio R. Então, a gente pode igualar o volume da esfera ao volume da anticlepsidra, que a gente consegue demonstrar, consegue saber quanto é que vale, né? Então, vamos lá. Se o volume da anticlepsidra é dado por volume do cilindro menos 2 vezes o volume de um cone daquele, porque são dois cones, né? O volume do cilindro, a gente vai lembrar que é πr ao quadrado vezes h, né? E aqui o volume do cone é πr ao quadrado vezes h sobre 3, né? Então, se o volume da anticlepsidra também é igual ao volume da esfera, então posso dizer que o volume da esfera é igual ao volume do cilindro menos 2 vezes o volume do cone. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou substituir o volume do cilindro por πr ao quadrado vezes h e o volume do cone por πr ao quadrado vezes h sobre 3. Lembrando que o raio do cilindro é igual ao raio do cone, mas a altura do cilindro não é a mesma altura do cone, né? A altura do cilindro é 2 vezes a altura do cone, quer dizer, a altura do cilindro é 2R, a altura do cone é R. Então, eu vou substituir h do cilindro por 2R e h do cone por R. Tudo bem? Então, substituir h do cilindro por 2R e h do cone por R. Fazendo essas multiplicações aqui, vai dar 2πr ao cubo, né? E aqui, 2πr ao cubo sobre 3. Não é isso? Beleza. Esse 3 aqui que está dividindo vai para lá multiplicando, que vai ficar 6πr ao cubo e tudão sobre 3. Né? 6πr ao cubo menos 2πr ao cubo dá a nossa formulinha, que é o volume da esfera, que é muito importante que você não esqueça essa fórmula. Tá? O volume da esfera é 4πr ao cubo sobre 3, ou 4/3 de πr ao cubo. Você pode chamar como você quiser, tá bom? 4/3 vezes πr ao cubo, ou 4πr ao cubo sobre 3, dá no mesmo.
Tá? Essa é a fórmula maravilhosa do volume da esfera. Então, quanto que cabe ali dentro da esfera? É 4 vezes π vezes o raio da esfera ao cubo dividido por 3. Beleza? Essa é a formulinha de volume da esfera. Outra coisa importante que você tem que saber é sobre a área da esfera, a área da superfície esférica, né? E a gente demonstra essa fórmula a partir do volume. Por isso que eu demonstrei assim, diferente das outras todas as vezes, né? Primeiro a gente demonstrava a área, depois o volume. Agora, primeiro a gente demonstrou o volume, para depois demonstrar a área, né? Olha como é que eu vou demonstrar a área da superfície esférica. Galera, imagina o seguinte, a seguinte situação, né? Imagina que eu tenho uma esfera de raio R, tá? E nessa superfície esférica por volta, eu vou fazer N regiões, N quadradinhos, tá? Muito pequenos. N quadradinhos pequenininho, 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 pequenininho. Então, essa esfera grandona, eu vou dividir a superfície dela em vários quadradinhos pequenininho, pequenininho nela toda, tá bom? De tal forma que cada quadradinho desse é tão pequeno que ele parece que ele é plano, mas ele não é. Parece que é plano? É, parece que é plano. Tipo assim, se você está andando, você dá um passo para frente, se você está em pé e dá um passo para frente, você andou em linha reta? Não, você não andou em linha reta. Por quê? Porque você está andando na Terra, né? E a gente sabe que a Terra não é plana, né? A gente sabe disso, né, galera? A Terra não é plana. E se eu dei um passo para frente, né? Eu andei um pedacinho de uma curva. Ah, mas é um pedacinho tão pequeno que parece que é plano, mas na verdade eu andei um pedacinho pequenininho de uma curva, tá bom? E é isso que eu estou pensando aqui no momento. Vou dividir a nossa esfera em pedacinhos tão pequenininhos, 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 digamos aqui, eu botei um pouquinho maior só para a gente visualizar, mas que vai formar vários quadradinhos que vai parecer que são planos, tudo bem? Se eu faço a ligação de cada vértice dele com o centro da esfera, de cada vértice desses quadradinhos com o centro da esfera, eu formo aí N pirâmides, tá? De vértices sendo o centro da esfera e a base sendo quadrada, tá bom? Então, o que eu posso saber aqui? Se eu tenho uma esfera, divido aqui em N quadradinhos miúdos, que parecem que são planos, tá? E ligo os vértices desse quadradinho com o centro da esfera, a gente tem aqui, no caso, N pirâmides, tá bom? De base quadrada, em que essa pirâmide tem a altura dela, sua altura, né? A ligação do vértice, que com o centro aqui desse quadradinho formou 90 graus. Vai ser o raio da esfera, né? A altura vai ser o raio da esfera e a base, né, é a área desse quadradinho daqui. Tudo bem? Então, eu tenho N áreas de quadrado aqui para formar tudo isso daqui. Então, quer dizer, o volume dessa esfera, você concorda que o volume dessa esfera é a soma de todos os volumes dessas N pirâmides? Se eu pego essa pirâmide que tem base de área da base A1, eu vou chamar essa pirâmide P1, no caso, soma com o outro volume da outra pirâmide, que eu vou chamar de P2, no outro volume de outra pirâmide, com as N pirâmides que eu vou ver aqui, se eu somo todos esses N volumes, eu tenho o volume da esfera. Então, é isso que eu vou fazer. Então, preste atenção. Se eu tenho o volume da esfera igual ao volume da pirâmide 1, mais o volume da pirâmide 2, mais o volume da pirâmide... Assim, até o volume da pirâmide N, né? A gente vai lembrar que o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3, né? Lembra disso, a área da base vezes a altura sobre 3. Então, o volume da esfera seria a base da pirâmide 1 mais a altura sobre 3, mais a área da base da pirâmide 2 vezes a altura sobre 3, mais a área da base da pirâmide 3 vezes a altura sobre... até a área da base da pirâmide N vezes a altura sobre 3. Tudo bem? Eu sei que a altura sempre vai ser o raio, né? Como é que está todo mundo sobre 3, né? Vou substituir aqui por raio, tá? A altura é o raio da esfera. Como está todo mundo sobre 3, eu posso jogar geralzão sobre 3, né? E botei o raio em evidência, porque ele está se repetindo em todos eles, tá bom? Então, o raio vezes a altura 1, mais a altura 2, mais a altura 3, mais, né? Sobre 3. Se eu somo todas essa... Desculpa, a área, tá? O raio vezes a área 1, mais a área 2, mais a área 3, mais até a área N. Se eu somo todas essas áreas, gente, a soma das áreas, o que é? O que é a soma de todas essas áreas que ficam aqui em volta? É a área da esfera, a área da superfície esférica.
né? Se eu somo todas essas áreas que a gente tem aqui em volta, eu tenho a área da superfície esférica. Beleza? Então, vou substituir essa soma aqui, ó, A1 vezes A2, A1 mais A2 mais A3 até a N por S de esfera, tá? A área da esfera. Beleza? E o volume da esfera a gente sabe quem é. Quem é o volume da esfera? O volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo, né? O 4πr ao cubo sobre 3. Né? A gente acabou de ver isso na outra forma. Por isso que a gente precisa do volume da esfera para demonstrar a área. Tá bom? Então, substituir isso daqui pela área da esfera. Vou também substituir o volume da esfera por 4πr ao cubo sobre 3. Beleza? Eu tiro o place aqui no 3. Tá? Esse 3 aqui não precisa. E vou tirar um R aqui, ó. Esse R aqui morreu, aqui ficou R ao quadrado. Então, quer dizer que o volume da esfera é 4π R ao quadrado. 4π manteve e esse R ao cubo virou R ao quadrado porque eu tiro o place aqui do R ao cubo com R. Tá? E o 3 aqui também morreu. Então, quer dizer que a área da esfera é 4π R ao quadrado. A gente já tem as duas fórmulas mais importantes que você precisa saber. Né? A área da esfera, 4π R ao quadrado, e o volume da esfera, 4π R ao cubo sobre 3. São bem parecidos um do outro, né? A área tá, como a área, a gente está na segunda dimensão, a gente tem 4πr ao quadrado. Como o volume está na terceira dimensão, a gente tem 4πr ao cubo, só que a gente divide por 3. Beleza? Show. Então, vamos dar continuidade aqui, tá? Vou fazer um exemplinho para saber como é que a gente usa isso, tá bom? Então, o círculo máximo é quando a gente faz uma seção passando pelo equador, né? Passando pelo centro ali da esfera, a gente vai ter ali o círculo máximo de uma esfera tem 6 centímetros de raio. Quer dizer, se o círculo máximo dessa esfera tem 6 centímetros de raio, a esfera também tem 6 centímetros de raio, tá bom? Então, a gente já sabe o raio da esfera, que é de 6 centímetros. Determine a área da superfície esférica e o volume. Então, a gente quer saber a área e o volume se eu tenho raio. Tranquilão, só jogar na fórmula, tá? Botei aqui para a gente uma esfera. Aqui, o que está pintadinho aqui, clarinho, é o círculo máximo. Ele tem 6 centímetros, tá bom? Então, olha só. Se eu sei que o raio vale 6 centímetros, quanto é que vale aí? Primeiro, a área. A gente sabe que a área é 4πr ao quadrado. Eu vou substituir R por 6. 4π vezes 6 ao quadrado. 4π vezes 36. 4 vezes 36 dá 144π centímetros quadrados. A gente tem aí já a área da superfície esférica. O volume, né, é 4πr ao cubo sobre 3. Se eu substituo o raio por 6, né, vai ficar 4π vezes 6 ao cubo sobre 3. Né? 6 ao cubo, a gente sabe que é 216. 36 vezes 6, 216. Antes de multiplicar, eu vou dividir. Ó, 21 dividido por 3 dá 7. 6 dividido por 3 dá 2. Então, 216 dividido por 3, 72. Né? Então, vai ficar 4π vezes 72. E aí, 4 vezes 72 dá o dobro disso daqui, né? É o dobro que a gente tem aqui, 288π. Né? 288π, isso aqui agora é centímetros cúbicos. Tranquilão, tranquilão. Tá bom? Tranquilão, tranquilão mesmo. Pessoal, tudo bem? Falamos aí de bastantes coisas até agora. Vou dar continuidade aqui. Falta mais duas coisinhas, assim, digamos assim, para a gente falar, que são importantes também, que cai bastante, que é em relação a cunha e fuso esférico. Paulo, fuso a gente também trabalha em geografia. Sim, fuso a gente também trabalha em geografia, tá bom? E a gente vê muito fuso em graus, né? A gente trabalha assim, 15 graus, leste, norte, enfim, né? Não sou especialista, mas enfim, de longitude, leste, enfim. Fuso também é um assunto que vocês já ouviram bastante falar, ele também está presente na esfera, tá? E a cunha vocês vão conhecer agora, beleza? Provavelmente vocês não conhecem a cunha, mas o fuso, digamos assim, vocês já ouviram falar. O que é cunha, o que é fuso? Bem, primeiro, a cunha é um sólido obtido através da interseção de uma esfera com o diedro, cuja aresta contém o diâmetro. Paulo, não entendi. Beleza. Preste atenção. Se eu tenho uma esfera, tá? E lá do centro eu vou fazer um ângulo qualquer, que a gente chama esse ângulo, como está representado por duas arestas, né? A gente chama esse ângulo de diedro. O nome desses ângulos, a gente trabalhou um pouquinho em poliedro, tá? Quando a gente falou de poliedro, a gente falou de ângulos poliédricos lá, né? Aí falou de ângulo tetraédrico, ângulo triédrico, enfim. Tem o ângulo diédrico.
o diedro, tá? Que é um ângulo espacial obtido através de duas arestas, tá bom? E o fuso esférico, ele é a parte da superfície esférica, tá? A cunha, ele é um sólido geométrico, tá? Ele é formado a partir da esfera, tá? E o fuso, ele é formado a partir da superfície esférica, tá? Esse ângulo alfa, né? Ele pode ser medido em graus ou em radianos, tá bom? Ele é um ângulo, ele é uma seção equatorial, que a gente chama, tá? Eu vou falar sobre isso com vocês. Repara aqui no desenho que você vai entender tudo que eu quero falar com vocês. Se eu tenho uma tangerina, imagina que isso aqui é uma tangerina, tá? Um gomo da tangerina com a casca, tá? Com a casca, a gente chama isso de cunha, tá? A cunha, ele é um gomo de tangerina com a sua casca, tá bom? O fuso, ele é só a casca desse gomo de tangerina. Então, se eu pego aqui desse gomo de tangerina com a casca, retiro só a casca, eu retirei o fuso da cunha, tá bom? Da cunha esférica. Esse ângulo aqui, ó, que ele é formado, ele determina, assim, ele caracteriza o tamanho, a largura, o comprimento essa angulação dessa cunha e desse fuso, tá bom? Esse diedro aqui que a gente está chamando de alfa, nesse caso aqui, tá? Ele representa aí, ele caracteriza o tamanho dessa cunha ou desse fuso, tá bom? Beleza. A gente consegue calcular algumas coisas em relação a cunha e fuso, né? Porque a gente precisa só saber de ângulos um pouquinho, né? E do volume e de área. Eu consigo determinar qual que é, enfim, a área do fuso, tá? Como ele não tem volume, porque ele é só a parte de fora, né? A gente não tem volume, assim, ela é só a superfície, né? A cunha, a gente tem como determinar a área e o volume da cunha. Tá? Basicamente, usando regra de 3, a gente consegue fazer isso, tá bom? Então, eu quero que você entenda como é que acha o resultado para depois você, se porventura esquecer a fórmula, você consegue determinar. Então, como é que eu vou fazer? Então, primeiro vamos falar do fuso. Como é que eu acho a área do fuso? A área de um fuso esférico, beleza? Como é que eu acho a área de um fuso esférico? Então, primeiramente, eu sei que o fuso esférico, né, essa parte de fora, né, a gente tem esse ângulo que a gente está chamando aqui de ângulo alfa, não é isso? Então, preste atenção. Se a área toda da esfera, né, a área toda da esfera representa para a gente, né, a fórmula. Qual que é a fórmula da área da esfera? A fórmula da área da esfera é 4πr ao quadrado, né? Se a área da esfera dá uma volta aqui, toda na esfera toda, quer dizer, dá uma volta de 360 graus, né? Eu quero saber esse ângulo alfa daqui, né? Esse ângulo alfa, né? Ele representa qual área? Regra de 3, galera. Primeiro em graus, né? Então, 360 graus, 4πr ao quadrado, aqui está ao cubo, né? Seria 4πr ao quadrado. E aí, né, multiplicando o cruzado, aqui vai ficar 300, área do fuso é igual a alfa vezes 4πr ao quadrado dividido por 360, tá bom? 4πr ao quadrado vezes alfa dividido por 360. Vou fazer um tchuruplife do 4 aqui com 360, quer dizer que π é r ao quadrado vezes alfa sobre 90, né? πr ao quadrado vezes alfa sobre 90 é aí pra gente a área do fuso, tá bom? A área de um fuso, só preciso saber o raio dessa esfera e o ângulo em graus ou em radianos que a gente vai determinar, tá? Aí você substitui aqui. Paulo, tem que decorar. Primeiro você entende como é que acha, para se você esquecer, aí você determina a fórmula rapidão, na sua prova, no seu teste, enfim, tá bom? Então, se for em radianos, como é que fica? Em vez de ser 360 graus, vai ser 2π, né? 360 graus em radianos vai ser 2π. Então, 2π rad está para 4πr ao quadrado, tá? Atenção aqui, é ao quadrado, que a área é 4πr ao quadrado. E alfa rad vezes a área do fuso. Beleza, multiplicando cruzado aqui, né? Posso fazer tiro-plefe desse 2 com 4, 2π com 4π, né? Que só ficou 2. A gente tem 2r ao quadrado vezes alfa, que eu já consertei o r, tá vendo? Nos dois.
Então, a formulinha é essa. 2R ao quadrado vezes alfa. De novo, a gente só precisa do raio e do tamanho desse ângulo aqui, ou em graus ou em radianos. Beleza? A área do fuso tá aí para vocês. Sobre a cunha, vamos falar sobre a cunha. A cunha, a gente pode determinar aí na cunha, né, a área ou o volume. Primeiro, a área da cunha. Perceba o seguinte, que a cunha ela é formada por uma semicircunferência do lado de cá, desculpa, um semicírculo do lado de cá, um semicírculo do lado de lá e o fuso, né, a superfície da cunha, né, ela é formada de um semicírculo do lado de cá, um semicírculo do lado de lá e o fuso. Então, a área da cunha, a área da superfície da cunha seria a soma de um semicírculo mais um semicírculo. Então, a soma de um círculo inteiro, porque eu tenho 2 semicírculos, mais um fuso, né? Mais o fuso. Então, seria 2 vezes a área de um círculo de raio R, né? Mais a área desse fuso. Então, vai ser o seguinte. Em graus, né? Primeiro em graus, seria... vamos lá. A área da cunha seria a área do fuso em graus, né, mais a área do círculo, que é πr ao quadrado, né? A área do fuso em graus, né? A gente não fiz aqui o tiro plate, mas poderia ser aqui πr ao quadrado vezes alfa sobre 90, tá? Botei ele diretão aqui, mas dá no mesmo. E aqui multipliquei por 360, né? Deixei aqui 360 aqui embaixo mesmo, né? Botei aqui 4πr ao quadrado em evidência, tá? Se eu boto aqui 4πr ao quadrado em evidência, fica aqui alfa mais 90, né? Dividindo o 4 aqui de cima com o 4 de baixo, ficou πr ao quadrado, que multiplica alfa mais 90 sobre 90. Tá? Essa é a forma da área da cunha, tá? A área da superfície da cunha. De novo, preciso do raio e do ângulo. No caso aqui está em graus. Se fosse em radiano, em vez de botar aqui o fuso em graus, eu ia botar o fuso em radianos, tá bom? Que é 2r ao quadrado vezes alfa. Mais a área do círculo, que é πr ao quadrado, tá? Então, vai ficar aqui, botando r ao quadrado em evidência, r ao quadrado que multiplica 2α mais π, tá bom? Temos aqui a área da cunha, tanto em graus quanto em radianos, dependendo desse ângulo que forma aqui isso aqui. Lembrando que a gente tem como determinar esse ângulo sem ele dar esse ângulo, né? Imagina que ele fala assim, em uma esfera ou então em uma tangerina que possui 12 gomos, né? Então, a gente vai pegar aqui 360 graus, né? E dividir por 12, a gente vai saber quanto que mede um gominho só, tá? Imagina que eu peguei uma esfera e dividi ela, cortei em 13 partes, em 36 partes. Aí você vai pegar 360 graus, dividir por 36, você vai descobrir esse ângulo daqui. Beleza? Aí você substitui alfa por esse ângulo daqui, ou em graus ou em radianos. Beleza? O volume da cunha, tá? O volume da cunha a gente vai fazer por regra de 3 também, igual a gente estava fazendo a área do fuso, tá? Preste atenção. Se eu tenho a cunha aqui, de novo, botei o mesmo desenho. Se eu tenho a cunha aqui, né, a cunha esférica, e eu faço a relação com o que a gente sabe de esfera. Então, vamos lá. A esfera toda, né, tem 360 graus. 360 graus está para o volume da esfera toda, né, que é 4πr ao cubo sobre 3. Né? Aí, quanto que vale o alfa graus está para o volume da cunha. Vamos fazer por regra de 3, tá? 360 graus está para 4πr ao cubo sobre 3. Alfa graus está para o volume da cunha. Multiplicando cruzado aqui, tá bom? A gente vai ter o volume da cunha é igual a alfa πr ao cubo sobre 3. 360 vai multiplicar aqui com esse 3, tá? Então, posso dividir aqui esse 4 com 360, ficou 90 vezes 3. Tá? 90 vezes 3, 270. Então, ficou πr ao cubo alfa, né? Sobre 270 graus. Beleza. E o volume, em radianos, o volume da cunha em radianos, em vez de eu usar 360 graus, eu vou usar 2π, né? 2π radianos. Então, beleza. Multiplicando cruzado aqui de novo, o volume da cunha é alfa 4πr ao cubo. Esse 2π posso cortar com 4π, só ficou 2 aqui, né? Então, ficou alfa, 2alfa r ao cubo sobre 3, né? Ou 2r ao cubo alfa sobre 3. Beleza.
Galera, vou voltar aqui só para vocês repararem uma coisa. Repara que o volume a área do fuso, desculpa, a área do fuso, né? A área do fuso e o volume da cunha, ele tem a ver em graus com o que a gente sabe de área e volume. Repara que a área do fuso, como é que eu gravo a área do fuso também? Eu gravo o seguinte, a área da esfera vezes alfa sobre 360, porque 4πr ao quadrado não é a área da esfera, eu gravo o seguinte, ó, a área da esfera vezes alfa sobre 360. Né? A área da esfera vezes alfa sobre 360. Ou, se for em radianos, eu substituo esse 360 por 2π, tá bom? Então, a área da esfera vezes alfa sobre 360 poderia determinar assim. E se estivesse falando do volume da cunha, por exemplo, o volume da cunha eu poderia determinar aqui. De novo, aqui, ó, 4πr ao cubo sobre 3. Então, determinaria o volume da esfera vezes alfa sobre 360, tá bom? Então, a área do fuso é a área da esfera vezes alfa sobre 360. O volume da cunha é o volume da esfera vezes alfa sobre 360. Se for em radianes, 360 aqui virou 2π, tá? O volume da esfera vezes alfa sobre 2π. Beleza? Pessoal, é isso. Então é isso, minha galera. Fechamos aqui esse assunto lindo de esfera. Espero que você tenha entendido, tá bom? Se cuidem aí, cuidem dos seus parentes, cuidem dos seus familiares, dos seus amigos, mas em casa, tá bom? Valeu, valeu. Obrigado por estar aí com a gente até o final. Beijão para vocês.